Cada pessoa carrega uma história única, mas existem trajetórias que vão além da superação individual, que transformam realidades e inspiram mudanças sociais. No Histórias de Vida de hoje, vamos conhecer a advogada, gestora pública e referência em políticas de inclusão de acessibilidade. Você escolheu o direito como profissão, né, que também na faculdade é um curso bem desafiador. Eu queria que você falasse se você sofreu algum desafio nesse período de formação, não só na faculdade, mas durante toda a sua formação, desde a infância até o ensino superior. Eu comecei a minha formação aqui em Campinas para ser alfabetizada, né? Então no contraturno que a gente chamava, e já comecei na escolinha com 2 aninhos, na escolinha normal, não é regular, Sim, que a gente tem aqui, né? Eu me lembro da dificuldade só de material, era muito difícil conseguir material em braille, e aí aqui, por exemplo, a gente tinha institutos em Campinas que batiam de forma voluntária todo o material em braille, então é fantástico assim, o trabalho que se tinha aqui. E então, na escola, até o ensino médio, a minha maior dificuldade real foi material. Na faculdade, a minha maior dificuldade foi preconceito. Então, assim, você tem uma mudança muito grande. Então, por exemplo, eu tive aula de português jurídico e eu lembro que na primeira prova a professora disse assim: nossa, eu pensei, você não teve erro ortográfico, né? Pelas suas condições eu achava que você ia ter bastante. meu Deus. Aí, no meu 4º ano de faculdade, um professor foi dar o exemplo de isonomia, de igualdade, princípio da isonomia, que a gente tem que tratar os iguais de forma igual e os diferentes de forma diferente, em linguagem bem simples. E aí ele disse assim, por exemplo, a Emanuele, ela tá aqui com a gente, estudando tudo, mas ela nunca vai poder ser advogada. Esse foi o exemplo de isonomia na sala de aula que eu recebi no 4º ano de Direito. E falando um pouco mais pra frente na história já, você assumiu a Secretaria de Pessoas com Deficiência em Campinas. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse momento, como foi essa experiência de ter esse cargo tão importante. Eu tenho uma coisa que eu tenho orgulho, é de ter implantado a Secretaria da Pessoa com Deficiência aqui em Campinas e ter ficado à frente dela nos 4 anos de existência real dela aqui na cidade, né? Então eu tenho muito orgulho, porque coisas que a gente fez perduram até hoje, eu vejo que fez transformação de vida até hoje para a cidade, que eu amo, e para as pessoas também, que é o que mais importava, né? Foi um desafio muito grande, eu vinha de uma grande empresa e eu tive que aprender a ser humana. A secretaria transformou a minha vida também, porque eu era advogada de empresa de infraestrutura pública, então eu era mais dura. Eu lembro que um querido responsável pela comunicação falou comigo, você precisaria mudar inclusive seu vestuário, porque eu trabalhava de terninho, assim, sabe? E aí eu falei, não, imagina, isso não importa, mas o que mudou a minha vida foi quando eu atendi 2 mães, foi uma das primeiras reuniões. Elas eram mães de crianças com síndrome de Down. Elas entraram na minha sala com as crianças, que eu já achei, sabe aquela coisa morrendo de medo assim? Aí eu já falei, meu Deus, como que criança entra em reunião, né? Pensando assim, e com aquela cara de paisagem que se aprende. E aí elas começaram a brincar, a gente começou a falar e eu abri o notebook que até então eu respondia projeto de estruturação, sei lá, de aeroporto, de rodovias. Eu coloquei galinha pintadinha. Até emociona hoje, assim. Aí eu tive esse insight de colocar a galinha pintadinha para elas e quando eu fiz isso, eu falei, mas o meu público são elas. Sim. É para essas crianças, até arrepio, assim, que eu vou trabalhar. E daí para frente, com erros e acertos,
eu fui outra pessoa. Você atuou para mudanças em Campinas e Campinas também fez mudanças dentro de você, né? O que foi receber o título de cidadã campineira para você? O que isso significou para você? Significou muita honra, muito reconhecimento, muita felicidade. Lembro que quando eu mudei para cá em 92, a gente sempre teve muita dificuldade financeira. Criança com deficiência traz muito mais gasto para a família, às vezes impede que a mãe trabalhe, que um dos genitores trabalhe. Então, assim, geralmente, a deficiência de um filho, ele traz um revés econômico e a gente sempre lutou com isso. E eu lembro que eu passava na frente do prédio ali da PUC Central e eu sonhava em fazer direito ali, né? E eu falava, nossa, isso foi a minha vida em Campinas. Eu ia para o Campus 1 da PUC fazer educação física, aprender a dançar, que tinha coisas para deficiências, né? Eu ia para o Bosque do Jequitibá, que teve um curso maravilhoso, que eu pude até passar a mão numa onça, dormindo, né? Mas que aqueles animais empalhados eram disponibilizados para a gente conhecer de verdade, porque a pessoa cega não conhece, né? Então, Campinas me acolheu de uma maneira que, assim, foi toda a minha história. Eu fui adolescente, eu realizei sonhos, eu tive frustrações, eu tive primeiros amores, eu tive decepções, conheci o meu amor aqui. Então, assim, Campinas para mim é isso, é uma cidade que é minha, né? E quando Campinas disse para mim que eu também seria dela, foi muita emoção mesmo, assim, foi lindo. E falando sobre seus projetos na secretaria, um deles trata sobre autonomia, que foi colocar braille nas contas de água da cidade, da Sanasa. Eu queria que você falasse um pouco sobre a importância da autonomia para pessoas com deficiência, mobilidade reduzida, no dia a dia mesmo. Isso é vital, né, gente? Não tem vida sem autonomia, né? Para mim, a definição de vida é você poder ir e vir e ter acesso às informações que são particulares sua, de forma sozinha, né? Autônoma mesmo, assim. Então, por exemplo, a conta da Sanasa, a gente teve acessibilidade nos postos de saúde, a gente fez o índice municipal de acessibilidade, que era para ver como que estão as obras em termos de acessibilidade na cidade. A gente estava trabalhando com projetos de calçadas para que as cadeiras de roda pudessem passar, e onde passa uma cadeira de roda, passa uma senhora idosa e passa uma mulher grávida e um carrinho de neném para passear, né? Então não é só para mobilidade reduzida. A autonomia, não existe vida, não existe ser humano, não existe dignidade humana se não tiver autonomia. E hoje o que eu vejo no país, é bom poder responder essa pergunta, é que hoje a gente tem muita acessibilidade que finge que dá autonomia. Outro dia eu fui numa peça de teatro, não aqui, e apresentou assim, essa peça contou com acessibilidade. E para mim, que não enxergo, a acessibilidade de um teatro é a audiodescrição, é descrever a cena, né? Aí ele chegou pra mim e falou assim, eu tenho programa em braille no final da peça. Aí eu falei, mas e as cenas? O que me importa o programa, entende, da peça? Nada. Se eu não posso ver a cena, que eu poderia ver com a audiodescrição. Eu fui numa exposição que tinha lá um mapa em braille, né? Um mapa tátil, assim. Mas a exposição toda era visual, gente. Era áudio e vídeo, era de super-herói. Tudo em tela e não tinha audiodescrição. Então, é uma acessibilidade de faz de conta que não me dá autonomia. Acho que isso que a gente lutou na secretaria para que a autonomia fosse do começo ao fim da vida da pessoa, né? De todas as pessoas. Porque onde uma pessoa com deficiência cabe inteira, qualquer pessoa cabe inteira, né? Porque onde o déficit visual, físico, auditivo, sensorial, intelectual, onde esse déficit é acolhido e cabe inteiro, qualquer outra pessoa pode ser uma pessoa, né? Sim. E Emanuele, pra gente finalizar, muitas pessoas com deficiência, elas crescem ouvindo desde criança que não vão conseguir, ou que aquilo não é pra elas. E acho que sua trajetória mostra que isso não é verdade. Eu queria que você passasse uma mensagem para essas pessoas, que elas podem, que elas conseguem também.
Olha, a vida vai ser um pouco mais difícil para você do que é para quem não tem deficiência. Mas eu acho que eu fui sonhada. Eu fui sonhada como uma pessoa que poderia ocupar qualquer lugar que eu quisesse. Eu acho que a maior mensagem para a pessoa com deficiência é sonhe. Sonhe, não ouça os nãos. Sonhe que você pode ocupar o lugar que você quer ocupar, seja ele qual for. Para as mães com filhos com deficiência, sonhe. Sonhe os seus filhos. Sonhe eles. Não deixa de sonhar. Não acredite nesses nãos. Vai ser mais difícil? Sim. Às vezes a gente não vai conseguir? Sim. Mas ninguém tem a vida que planejou inteirinha, né? Então, se a gente conseguir, se a gente sonhar, a gente consegue andar muito mais do que o mundo espera ou às vezes permite que a gente ande. Não acredite e lute contra essa resistência do mundo para a gente ser uma pessoa. Monali, mais uma vez, obrigada por nos receber e por contar a sua história. Eu espero que sua mensagem chegue para quem realmente precisa ouvir. E esse foi mais um Histórias de Vida e até a próxima!